Olá, tudo bem? O meu nome é Anderson e você está no canal A Razão da Fé. Você já parou para pensar no peso que a doutrina da ressurreição tem para o cristianismo? Você já parou para pensar que a religião cristã se sustenta sob a alegação de que isso é um fato histórico? E já parou para pensar se faz alguma diferença se Jesus não ressuscitou de fato? A ressurreição é para o cristianismo um dos seus temas mais caros, pois da perspectiva histórica, se Jesus realmente ressuscitou, isso comprova e testifica todas as suas alegações acerca de si mesmo, de que ele é o Messias, de que ele tem toda a autoridade e principalmente de que ele é Deus. Para você ter uma ideia, o tema da ressurreição permeia todo o Novo Testamento. É algo recorrente nas demais cartas que sucedem os evangelhos. Isso porque se Jesus ressuscitou, a esperança posta nas palavras de Cristo estão comprovadas em um acontecimento que dividiu a história em antes dele e depois dele. Mas para refletirmos sobre isso, primeiro eu quero pensar em 3 fatos anexados a esse acontecimento. Primeiro, no domingo seguinte à crucificação, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio por um grupo de seguidoras. Eu sei que pode não parecer algo tão grande assim, o túmulo ter sido encontrado vazio. É isso que nós queremos, né? E esperamos que ele tenha ressuscitado. Mas é a descrição do fato que nós estamos considerando. O texto bíblico nos diz que as primeiras testemunhas do túmulo vazio eram mulheres. Em pleno século XXI, isso pode não fazer tanta diferença, mas para a época fazia. O testemunho de uma mulher não era considerado, ele era tido como algo sem relevância. O fato do texto nos dizer que foram as mulheres que viram primeiro o túmulo vazio evoca a responsabilidade da verdade, do fato ter ocorrido dessa maneira mesmo. O que o autor bíblico quer fazer é falar sobre os acontecimentos e não tentar convencer alguém, porque dar às mulheres esse peso de testemunho, para a época, era dar descrédito ao que ele estava querendo passar. A Bíblia, é claro, não descreve as mulheres dessa perspectiva, mas esse era o reflexo da sociedade patriarcal judaica, que tratavam as mulheres na hierarquia social como de baixo nível. Se os autores dos evangelhos quisessem somente convencer sobre a ressurreição, esse tipo de relato ele era um tiro no pé. Porque os primeiros ouvintes sobre a ressurreição eram judeus. E isso é fantástico, porque nos mostra que a preocupação dos evangelhos era ser fiel aos acontecimentos acerca da ressurreição. É algo que pode parecer simples, mas dadas as devidas perspectivas e o contexto social da época, podemos pensar no valor dessa informação quando consideramos esse relato atrelado à ressurreição. E ainda, para os judeus, essa ideia de ressurreição soava um tanto quanto absurda. Muitos judeus acreditavam na ressurreição e até a esperavam, mas de uma perspectiva diferente, no fim dos tempos, não naqueles dias, mas sim um dia quando Deus restaurasse o reino de Israel. Inclusive, eles tinham o hábito de guardar os ossos daqueles que já tinham sido enterrados, porque da perspectiva deles, Deus usaria esses ossos quando fosse ressuscitar os mortos. Isso implica que com certeza o túmulo de Jesus estava vazio, pois se não estivesse, os discípulos teriam que explicar os ossos no túmulo e explicar com que base diziam que ele tinha voltado à vida, a menos que o próprio Cristo tivesse sido visto vivo depois de morto. Aí não iriam precisar se preocuparem com os ossos, pois como alguém poderia ter sido ressuscitado se os seus ossos estivessem no túmulo? O segundo ponto que eu gostaria de pensar é sobre as várias aparições de Jesus após a sua ressurreição, para várias pessoas em momentos distintos. Em 1 Coríntios 15, Paulo lista uma série de pessoas que viram Jesus depois da sua ressurreição. Ele fala primeiro de Pedro, pois ele tinha passado um tempo com os discípulos depois de uns 3 anos que ele já tinha se convertido. Então ele provavelmente ouviu do próprio Pedro sobre a ressurreição. Ele fala de Jesus ter aparecido aos apóstolos em momentos em que eles estavam juntos. Talvez ele estivesse se referindo a Lucas 24, de 36 a 49, quando Jesus aparece a eles
e eles ficam com medo achando que é um espírito. E o próprio Cristo mostra para eles que ele estava ali em carne e osso. Ele fala também sobre uma aparição a mais de 500 irmãos, alguns dos quais já morreram, mas a maior parte deles ainda estava viva. O que Paulo quis dizer é: se vocês não acreditam, é só vocês perguntarem. Quer dizer, era algo possível de ser averiguado naquele momento. E ele fala da aparição de Jesus ressurreto a Tiago. E esse Tiago era o irmão de Jesus. Isso é importante porque vemos nos evangelhos que os irmãos de Jesus não acreditavam nele ou no que ele estava fazendo. Com certeza, Tiago, tendo visto Jesus ressuscitado, fez ele acreditar em quem Jesus era. Além do mais, nós ficamos sabendo que esse Tiago assumiu um papel de liderança e protagonismo no início da igreja pelos textos do Novo Testamento. E um historiador da época, chamado Flávio Joséfo, conta que esse mesmo Tiago foi apedrejado até a morte pela sua fé em Jesus. Isso tudo só seria possível se realmente Tiago houvesse visto Jesus ressurreto. Se ele só tivesse ouvido falar da ressurreição, ele ainda pensaria que Jesus estava morto. Mas o que ele fez e quem ele foi só pode ser explicado por um contato direto com Jesus ressuscitado. Por último, Paulo fala sobre ele ter aparecido a ele mesmo. Isso é interessante, porque Paulo passou de perseguidor a perseguido por causa da mensagem de Jesus. Paulo tinha uma posição de prestígio antes. Ele tinha liberdade para caçar e fazer mal aos cristãos. E ele estava presente no apedrejamento de Estevão. E de repente, ele passa a sofrer por Jesus, perde seus prestígios, quase morre por causa do Evangelho. E segundo ele mesmo, tudo isso depois que ele viu Jesus ressurreto. O terceiro ponto que eu gostaria de considerar é o surgimento da igreja cristã, a sua origem, debaixo de um cenário que tornaria isso improvável. Nós sabemos que o cristianismo se constitui como um movimento a partir da metade do primeiro século. A história mostra isso. Mas por quê? Como ele passou a existir? Qual a explicação para esse movimento que nasce no meio do judaísmo e estende suas fronteiras para além do Império Romano, que naquele momento era quem tinha um domínio territorial, político e financeiro? Os romanos, eles apresentavam uma perspectiva de Deus bem diferente daquela que o cristianismo propunha, pois eles acreditavam, na verdade, na existência de vários deuses, e não em um só, como o cristianismo apresentava. Os cristãos do primeiro século encontraram fôlego para o seu desenvolvimento baseado na ideia de que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Mas propagar essa mensagem naquele cenário era algo extremamente desafiador. Primeiro, porque os judeus, muitos deles, não tinham reconhecido Jesus como Messias. Segundo, os romanos, além de ter o culto a vários deuses, também tinham um culto ao imperador. Quer dizer, a mensagem do Cristo ressurreto não só provocava as bases religiosas da época, mas também as bases políticas. Num primeiro momento, o cristianismo vai ser visto como uma seita dentro do judaísmo. Então os romanos toleravam o movimento cristão, mas depois passa a ser vista como uma forma de insubmissão ao Estado, ao cenário político dominante, quando os cristãos propõem adoração somente a Deus por meio de Jesus Cristo. Fora que os discípulos também enfrentavam uma oposição fortíssima por parte da base religiosa judaica. Temos vários relatos de Pedro e os demais terem que se explicar diante do Sinédrio, o tribunal que julgava as causas dos judeus, por estarem pregando sobre Jesus ressuscitado. Mesmo depois de terem visto todos aqueles milagres que Jesus fez, eles podem ter acreditado terem perdido tudo que esperavam de Jesus, até que vissem Jesus ressurreto. Nesse sentido, nós podemos entender que a ressurreição é a melhor explicação para o surgimento e desenvolvimento da igreja cristã, porque sabemos por fontes fora da Bíblia que os primeiros discípulos morreram por sua crença na ressurreição de Jesus Cristo. Logo, podemos acreditar na ressurreição não só por um passo de fé que damos hoje, por não podermos ver Cristo ressurreto fisicamente, mas porque enquanto acontecimento histórico, além de bem documentado, os indícios que temos para mostrar que isso de fato aconteceu são bem fortes. E se não consideramos o texto bíblico, por exemplo, sobre Jesus,
Ainda teríamos a história apontando para ele. Diversos autores fora da igreja que não estavam preocupados com a fé mencionam o fato das ações dos cristãos apontarem para a fé em um Cristo ressurreto. Essas menções mostram que esta questão da ressurreição era um tema comum no contato com a igreja. O historiador Flávio José fala sobre Jesus ter aparecido em Israel, fala da sua importância para seus seguidores e de ter sido morto por causa da sua mensagem. C.S. Lewis, um autor que está mais perto da gente, disse que só podemos ter duas perspectivas a partir da história de Jesus Cristo: que suas alegações eram falsas ou eram verdadeiras. Se fossem falsas as implicações, seriam duas. Ele sabia que suas afirmações eram falsas ou ele não sabia. Se ele sabia, ele fraudou tudo de forma deliberada. E isso faz dele um mentiroso, um hipócrita e até um demônio. E mais, ele estava louco, porque morreu por causa disso. Se ele era um mentiroso, ele sabia que ele não era Deus. Então ele era um hipócrita, porque ele ensinava os outros a serem honestos. E ele era um demônio também, porque ele ensinou as pessoas a confiarem a ele o seu destino eterno. Mas se ele não pudesse comprovar suas reivindicações de que era Deus, então ele foi indescritivelmente maldoso. E ele estava louco, porque isso o levou à crucificação. Agora, se ele não sabia que suas alegações eram falsas e ele acreditava ser Deus, então ele estava plenamente enganado e ele era um lunático. Mas a profundidade e a sanidade por trás de seus ensinos mostra alguém muito lúcido. Além do mais, ele viveu e cresceu em uma nação plenamente monoteísta que cria em um único Deus. Não era comum as pessoas se dizerem Deus, mesmo porque ele teria sido morto no primeiro indício disso. Mas o que ele fez durante o seu ministério demonstrava uma lucidez tamanha, gigantesca. Por isso temos que considerar se as alegações eram verdadeiras ou não. E se eram verdadeiras, ele realmente é o Senhor. E diante disso, nós temos duas alternativas: ou aceitamos ou rejeitamos isso. Jesus afirmou ser Deus. Ele não deixou outra alternativa para considerarmos, porque se considerarmos algo contrário, negamos quem ele foi, o que fez e os resultados da sua vida e ministério. A pergunta que Jesus fez aos discípulos ainda vale para os dias de hoje. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?